Olá, boa noite. Estamos aguardando alguns minutinhos para dar sequência no nosso estudo. Quase que eu erro o horário que estava envolvida aqui ouvindo uma música, quase que eu erro o horário aqui, porque eu passei um pouquinho. Normalmente eu entro 19h58, hoje, mas está dentro ainda. Vamos aguardar um pouquinho para a gente dar início com os nossos estudos. Aleluia. Boa noite. Tudo bem, Alberto? A música acaba distorcendo um pouco, mas é tão bom, né? Eu gosto tanto. Pena que acaba distorcendo. Outro dia eu ouvi uma, fica saindo muito distorcido. Na hora que a gente iniciar, a gente desliga. Boa noite. Aleluia. Aleluia. Eu adoro essa música, eu acho que ela envolve a gente também. Muito bom, faz falta a música, né? Olá, Cris. Bom, tá tudo tranquilo, o som, tá dando para me ouvir, imagem, tá sincronizado. Dá um joinha para saber se tá tudo tranquilo. Vocês estão me ouvindo, gente? Será que podemos? Ah, que bom, Alberto. Por um momento pensei que não tivesse o som saindo. Tá saindo então? Tá tudo bem. Então, ótimo. Que bom, gente. 8:02, podemos iniciar. Prazer em estar aqui com vocês novamente, viu? Que bom. Vamos nos colocar em atitude de prece, vamos serenar os nossos corações, que o restante devem estar chegando e vão entrando no nosso estudo. Então, eu vou convidar a todos a serenar os corações, tranquilizar as mentes, para nos conectarmos junto ao Mestre Maior, através dos seus mentores e dos seus amigos espirituais, dirigentes dos estudos na Casa Cefacis. No novo formato, cada qual em sua casa, usando da tecnologia, mas não menos conectado com a espiritualidade amiga, que se faz presente, responsáveis pelos estudos. Senhor, quão grande é a nossa intenção de acerto. Que os estudos que ora ainda ficam em nosso cognitivo possam, ainda que no futuro, não muito distante, preencher os nossos corações, capaz de fazer
as mudanças necessárias em nós, deixando o homem velho para surgir um homem novo, novo em condutas, novo em amor, novo em compaixão. Senhor, reunidos cá estamos com um único propósito: buscar os seus ensinamentos para nos aprimorarmos, aplicar isso em nosso dia a dia. Que na noite de hoje jamais seja feito de acordo com a vontade. Que a plenitude, que o envolvimento de uma prece possa ser dividido com todos os nossos irmãos. Mestre amado, sê conosco, agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Abençoado seja o Senhor, que todo o universo exprime amor, luz, concórdia, esperança e paz. Com a graça de Deus, está iniciado os estudos de hoje. Gente, dando sequência ao livro Transição Planetária, estamos agora na segunda parte. A primeira parte foi o acolhimento, ou a libertação dos espíritos que desencarnaram vítimas do tsunami. E agora entramos na segunda parte, que vão tratar propriamente dita da reencarnação de espíritos de outras galáxias, de outros planetas, que vão vir ajudar no processo de transformação. A gente fica pensando, inclusive em termos de data, né? Nossa, agora que estão vindo esses espíritos. Não, esse é um trabalho, e a gente vai ver ao longo do capítulo, que ele já está acontecendo há décadas, já está sendo preparado esses espíritos para ajudar neste processo. No capítulo anterior, já nessa segunda parte, nós vimos a fala do Dr. Artêmio, que era um médico geneticista aqui na Terra e responsável pelo departamento de reencarnação no plano espiritual. E também vimos a prece de Francisco de Assis. E este capítulo começa onde todos que estavam presentes estão extasiados. A plenitude do envolvimento naquela prece foi tão grande que eles estavam até com medo de terminar e acabar aquela sensação. Porque a prece, ela tem esse poder, ela tem esse lenitivo, ela tem essa serenidade que tranquiliza a todos. Então, eles estavam, assim, até com medo de que aquilo fosse acabar. Tamanha sensação de paz após a fala do Dr. Artêmio e a prece de Francisco de Assis. Terminaram a prece, eles se abraçaram e eles fizeram uma fila indiana, porque todos queriam ter a oportunidade de estar com esses benfeitores mais próximos. Eles chegam até a mesa onde estavam todos os benfeitores. E o amigo Lopes Neto informa ao doutor Artêmio que Manuel, que é o autor deste livro, e Ivon estariam mais próximos neste novo projeto que se iniciaria no plano físico. Dr. Artêmio informa que ele não vai estar próximo neste projeto, ele vai acompanhar do plano espiritual. Ele vai administrar e ajudar do plano espiritual, mas que ele vai ter auxiliares para este novo propósito. Então, ele explica isso a eles. Em seguida, continuando na fila indiana, eles se aproximam
e chegam até Francisco de Assis. O autor não consegue conter o enternecimento que é estar diante de Francisco de Assis e cai em lágrimas. Gente, imagina termos o merecimento, termos o nível evolutivo de poder escutar a prece de algum espírito do cabedal de Francisco de Assis. Deve ser realmente muito, muito, muito emocionante. E ele cai em lágrimas, e a única coisa que ele consegue falar é agradecer. Agradecer por estar tão próximo neste projeto. Agradecer por fazer parte deste processo transacional que a Terra vem passando. A humildade em comum, os olhos, o sorriso de afeto e compaixão permitiram que neste momento houvesse uma grande troca de amor entre Francisco de Assis e Manuel. Após a palestra, Lopes Neto informou que iam formar pequenos subgrupos. Então, eles estavam reunidos naquele local para o culto ecumênico, e terminada esse momento, Lopes Neto informou que cada um deveria formar, como se fosse aqueles encontros que a gente tem numa sala grande, numa sala ampla, é a oração inicial, é o começo, e eles iriam dividir em subgrupos, aonde eles iriam conhecer os parceiros que iam fazer parte desse novo projeto, inclusive o seu dirigente, e as diretrizes para o novo trabalho. Eles chegam a se conhecer os participantes de uma forma um pouco mais íntima, mas claro que sem nenhuma arruaça ou nenhuma bagunça. O doutor Artemio encontrava-se assessorado por vários outros mentores, e ele ia ficar na sede espiritual que se localizava próximo à capital mineira, próxima à capital de Minas Gerais. Então, a sede espiritual, aonde este projeto, aonde ele ia coordenar, ele iria ficar lá. E da onde ele iria se reportar a esses dirigentes que iriam auxiliar neste processo. O grupo de Manuel e de Ivon era composto por 20 pessoas. Essas pessoas, 20 espíritos, né? Esses espíritos eram espíritos que trabalhavam com a desobsessão, espíritos que trabalhavam com esclarecimentos espirituais, e espíritos também que participaram do departamento de reencarnação. Então, olha que interessante. Neste grupo, nesse subgrupo, nesse grupo menor de 20 espíritos, estavam espíritos previamente selecionados e escolhidos para poder fazer parte deste projeto. Então, eram espíritos que trabalhavam com a desobsessão, espíritos que tinham um esclarecimento espiritual, que ajudavam em esclarecimento espiritual, e espíritos também do departamento de reencarnação. Eles se conheceram um pouco mais e eles vão trabalhar em áreas diferentes, também pré-determinadas. Depois disso, apresentou-se o coordenador deste grupo, Silvio Santana. Silvio Santana também foi um médico aqui na Terra, obstetra, geneticista e devotado também para a reprodução humana, e que também trabalhou dentro do departamento de reencarnação. Então, ele que vai ser
Lembra que até então nós tínhamos uma caravana, que era Dr. Charles, aquele outro grupo onde estava participando Manuel e Ivon. Agora, essa nova caravana vai ser orientada por Dr. Silvio Santana, tá? Que também está dentro dos moldes do perfil para o novo projeto, que é alguém que trabalhe com a reencarnação, alguém ligado à reprodução humana, então, para poder dar sequência. Porque, assim, a gente fica pensando que as coisas acontecem rapidamente, ou que as coisas acontecem sem uma preparação maior. Mas a gente, ao ler as obras, a gente vê que nada, absolutamente nada, acontece à revelia. E a preparação e a responsabilidade para que as coisas fluam e aconteçam como tem que acontecer é muito grande. A responsabilidade maior ainda. E isso cabe aqui a nós fazermos um parênteses, a responsabilidade nossa enquanto espíritas. Enfim, enquanto cristãos, mas enquanto espíritas, porque a gente sabe que aqui, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, assim, a necessidade dessa mesma responsabilidade da gente lidar com a vida, da gente lidar no nosso dia a dia, das nossas mazelas, da nossa busca por esse aperfeiçoamento, é muito grande. É muito grande. Eu me lembro que a semana passada eu até falei qual será o momento do nosso despertar. Qual será o momento da nossa mudança, da nossa transição? Acredito eu, humildemente, isso é uma postura minha, que nós já estamos neste processo de despertar. Porque o que estamos fazendo? Estamos aqui, quinta-feira à noite, um grupo reunidos na frente de um computador, estudando juntos, com um único propósito. Não é apenas só conhecer. Esse propósito já está batendo em nossa consciência, já está batendo que é chegado o momento, que precisamos sair dessa vida material, porque nós somos matéria. Nós estamos matéria. Nós temos que sair dessa vida material para adentrarmos um pouco mais naquilo que realmente importa. Então, esse processo de responsabilidade, de responsabilização, também é muito sério lá. Tão sério que tudo é pré-determinado e organizado, e a gente percebe que nos mínimos detalhes. Estamos agora num processo, num momento onde os espíritos vão ser reencarnados. Mas há 2 décadas já estavam trabalhando. Esses espíritos já estavam sendo trazidos próximos ao orbe da Terra, para conhecer a psicosfera da Terra, para conhecer a personalidade dos habitantes da Terra. Então, olha para você ver, agora é o momento da reencarnação. Agora é o momento onde esses espíritos virão. Mas antes disso, é como se fosse um projeto de vida. Ao casarmos, a gente escolhe, a maior parte, escolhe a data melhor para engravidar, vê qual é o melhor momento. Alguns casais até programam um filho perto, longe do outro, para poder não ficar muito caro na época de faculdade. Eu já ouvi isso. Enfim, eu não fiz essa programação, mas alguns casais fazem isso. E essa programação é a mesma que quando você vai fazer uma viagem, acaba dando certo, porque você previamente se organizou. E no plano espiritual não podia ser diferente. Então, qual será o propósito deste grupo? Coordenador, um médico geneticista, obstetra, também participante da reencarnação. Dentro deste grupo, pessoas que lidam com obsessão, que lidam com orientações espirituais e que lidam também com a reencarnação. O propósito deste grupo é selecionar casais que estão tendo dificuldades para poder engravidar e que possam se valer da fertilização artificial.
Então, eles vão procurar aqueles casais que estão querendo mesmo ser pais, que estão buscando a bênção da maternidade, da paternidade, e que não conseguindo, por vários fatores, eles vão tentar a fertilização através de um processo, de uma concepção artificial. Mas eles não têm só este propósito, não. Eles também têm um outro propósito. Além de selecionar esses casais, eles também vão ter que evitar que espíritos perversos, espíritos invejosos, espíritos contrários cheguem e atrapalhem esta encarnação. Geralmente, a grávida é muito sensível. Você olha para ela, ela chora, você não olha, ela chora do mesmo jeito. Enfim, são dois espíritos que estão juntos, comungando a mesma energia psíquica. Então, já é da grávida esse processo de sensibilidade. Então, eu me lembro que quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu fazia parte de um grupo de desobsessão em Campinas. E o meu coordenador, quando soube que eu estava grávida, pediu que eu me afastasse. E aí ele explicou, ele falou, olha, você, como grávida, fica muito vulnerável. Então, participar de um grupo de obsessão, de desobsessão, as trocas energéticas são muito fortes e você está muito mais sensível. Então, eu sugiro que você, durante o processo de gravidez, frequente um outro grupo. Um grupo de estudos, um grupo onde você também receba essa orientação, porque este é o momento de você receber isso. Então, este grupo, que além de selecionar os casais que não tinham condições para a fecundação, eles também tinham um propósito. Lembra que eu falei que no grupo tinham pessoas que trabalhavam com a desobsessão, com a orientação espiritual e com a reencarnação. Então, eles também vão proteger, evitando assim, porque a gente sabe que o número de espíritos que estão habitando a crosta e que ainda estão numa qualidade evolutiva baixa é muito grande. Podemos pensar que são forças contrárias, que são forças que querem atrapalhar, mas nada pode atrapalhar a reencarnação desses espíritos, porque é um propósito muito grande. Então, eles vão estar incumbidos de proteger esses casais. Olha que interessante. Como se não bastasse a escolha deles. Aí, outra coisa que eu queria falar. Muita gente questiona e pergunta qual é a visão do Espiritismo em relação à concepção artificial. Eu não pesquisei nada, mas pelo que eu li aqui, e pela lógica das coisas, se foi permitido dar inteligência ao homem, se foi permitido dar recursos e meios para que se consiga chegar a uma fecundação artificial, é porque tem um propósito. E agora, a espiritualidade está se valendo deste propósito com que objetivo? A gente sabe que para a fecundação artificial, a escolha do óvulo, a escolha do espermatozoide, para que realmente ela aconteça. Então, são selecionados, são buscados para que tudo isso aconteça. Então, como o propósito é muito grande e nada pode interferir na vinda, é um propósito, um recurso a mais que eles estão se valendo. Então, não tem nada que o Espiritismo iria condenar, ou que. Não, porque, primeiro, foi permitido. Há quanto tempo a gente viu o próprio doutor Artemio, que há muito tempo já vinha estudando, porque as fomentações acontecem no plano espiritual.
E nós, homens, através das intuições, através das sugestões, vamos dando vazão para que as coisas aconteçam. Então, quando o doutor Artemio, que é o coordenador geral espiritual desta missão, desencarnou, ele ainda não tinha concluído os estudos, ele ainda não sabia se isso ia dar certo. E outros vieram, deram sequência, foram estudando para que isso acontecesse. Então, é com propósito. E se nada acontece à revelia de Deus, não tem como ser questionado. Além disso, eu já falei de separar. Neste momento, Manuel reflete, o autor espiritual, quão grande é a bondade divina e que maravilhoso que é esse intercâmbio entre as duas esferas, compreendendo o poder do amor e a construção para a nova sociedade. Ele fica encantado, porque já era a hora dessa proximidade. E esse intercâmbio acontece de uma forma sutil, de uma forma, mas já vem acontecendo, permitindo isso. 2 horas depois dessa reunião, eles vão se encontrar no mesmo templo do culto ecumênico, da onde eles vão se dirigir para as terras brasileiras, aonde vão ficar nesta missão, em diferentes cidades, tá? Então, eles voltam, eles estavam reunidos em pequenas salas, conheceram os participantes, conheceram os propósitos, e agora voltam. Eu não sei se vocês já participaram de estudos, de grupos de estudos, de seminários, mas é bem assim o formato. Tem uma reunião no salão principal, divide em subgrupos, depois voltamos para o encerramento no salão principal. Então, eles voltam para esse salão principal, aonde eles vão se dirigir para as terras brasileiras, cada qual em sua cidade, para este novo propósito. Forma que a caravana já tinha acontecido, como essa caravana já tinha acontecido nas décadas, eu já falei. E aí soava o momento, então, de intensificar o intercâmbio entre os terrícolas e os visitantes de Alcione, que é da onde vem dessa esfera, aonde vem esses espíritos de ordem superior. A gente viu que lá no início do livro, que eles têm até uma outra imagem, diferente um pouco da gente, uma estatura alta, mas de uma beleza singular. Então, são esses espíritos que agora vão ter condições e que já estavam vindo até a Terra, conhecendo essa psicosfera, sentindo, porque veja bem, o nível vibracional é muito, muito diferente. Eles estão num patamar aonde a vibração, a energia é muito diferente. Aí eles precisam vir para cá. Tem um choque. E seria o mesmo que nós saíssemos e adentrássemos num ambiente muito pesado. Um lugar com drogas, um lugar com brigas, aquilo lá nos asfixia, aquilo lá, independente de termos ou não sensibilidade, aquilo lá nos corrompe, nos faz mal. Eu não digo no sentido de corromper e ficarmos iguais, mas no sentido de nos imantar nessas energias. Então, eles não podiam simplesmente chegar de lá para cá e reencarnar. Então, essa preparatória, que outras caravanas já iniciaram esse trabalho, começou na década de 70, na década de 80, eles já estavam vindo, eles já estavam se familiarizando, eles estavam em comunicação com as casas espirituais, aonde eles estavam já informando qual era o processo. A gente sabe que muitos livros psicografados já falavam de um novo mundo, já falavam de um novo planeta, onde as pessoas se amariam, onde as pessoas se entenderiam, a fraternidade reinaria. Então, a gente sabe, e eles vinham já trazendo essas informações.
eles vinham contando, tendo contato com as casas espíritas e também se envolvendo e conhecendo um pouquinho do que nós somos, ainda primitivos, ainda se inteirando, porque infelizmente ainda estamos passando por um processo transacional, mas nós sabemos que ainda há o mal, ainda há a maldade. Temos todas as ordens de espíritos que estão aqui nesse planeta ainda de provas e expiações. Então, eles já vinham, e agora, exatamente agora, que o livro vem nos relatar, esses espíritos vão reencarnar. Então, houve todo esse planejamento para que agora eles pudessem acontecer e vir reencarnar. E outra coisa, um grande número desses espíritos já se encontravam com esse mesmo objetivo, vivendo nas colônias próximas à Terra, para poder estar mais próximos e também trabalhar e desenvolver todos esses itens que eu acabei de falar, que é a familiaridade, o conhecer da personalidade, se envolver na psicosfera. Já com esse objetivo, eles já estavam aqui nas colônias próximas à Terra, tá? Então, fica evidente que nada, e esse novo ciclo, não ia acontecer como um estalar de dedos. Fica evidente, como a gente viu, até mesmo o resgate, antes mesmo do tsunami acontecer, já tinha um pronto-socorro espiritual sendo construído, já tinha um ponto de resgate, então tudo realmente previamente determinado e bem feito. A primeira atividade estava programada para a noite seguinte, onde estariam reunidos numa praia do litoral brasileiro mais de 10.000 espíritos para ouvir a palavra do Dr. Artêmio a respeito do compromisso e da autoiluminação de desenvolvimento espiritual da Terra. 10.000 espíritos que estavam sendo preparados, que se voluntariaram para poder participar, colaborar neste processo. Então, foi determinado que eles fossem até uma praia do litoral brasileiro e a parte de terra estava coberta por esses espíritos para ouvir as orientações do Dr. Artêmio. Eu vou ler algumas das orientações e para a gente discutir um pouquinho, porque é muito importante qual é o propósito desses espíritos da esfera de Alcione vir até a Terra para participar do processo de transformação, de transição, promovendo a Terra, saindo do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. E ele começa falando: são chegados os grandes e nobres dias do Senhor da Vinha. O que ele quer dizer com isso? É chegado o momento da separação do joio e do trigo. É chegado o momento de separar o bem do mal. É chegado o momento que a Terra saia deste nível que ela se encontra, de um planeta de provas e expiações, para galgar uma outra escala, para galgar o título de planeta de regeneração. A gente viu que nesse nova proposta, que é o planeta de regeneração, espíritos que ainda estão no mal, espíritos que ainda permanecem no mal, não poderão estar. Eles serão exilados para um planeta em igual condição, onde eles vão levar todo o aprendizado intelectual, mas terão que desenvolver a moralidade. Num planeta que vão ter espíritos iguais ou até piores, que exija
esse lado moral. Então, é chegado o momento desta separação, porque no planeta de regeneração, espíritos que ainda estão no mal, que ainda têm dívidas a pagar, que ainda alimentam a maldade, não poderão ficar. E ele continua. Viestes de outra dimensão para contribuir com o libertador de consciências terrestres e aceitastes a incumbência de cooperar na construção da era de paz e de amor. Estás acostumado com a harmonia no mundo em que habitas, onde não há mais sofrimento, e o desespero, o crime e nem a hediondez. Ireis enfrentar refregas difíceis, no trato com a violência e a revolta remanescente do primarismo, que ainda vige em incontáveis criaturas do nosso planeta. Então ele fala: vocês que estão aqui vieram de um lugar aonde não tem mais o crime, não tem a revolta, não tem o ódio, não tem a vingança, mas vai ter que conviver com tudo isso, porque vão vir para a Terra onde ainda existe o primarismo, ou seja, aonde existem espíritos que vão ter isso. Vocês se colocaram como voluntários, como colaboradores para participar deste processo. Mas não pensem que serão flores. Porque a gente disse numa das aulas anteriores, aliás, a gente no livro disse, que isso não era ser um processo da noite para o dia, que não ia ter uma hecatombe, que não ia ter uma grande catástrofe, que ia acabar com a Terra, uma explosão, não. Foi dito que o processo era lento e gradativo. Quando a gente tem um aluno com dificuldade, para que ele desenvolva, para que ele aprenda, a gente coloca com o melhor aluno da sala. Hoje isso é chamado de inclusão. Então, independente de alunos especiais, alunos com dificuldades, o agrupamento, as equipes são formadas com aqueles alunos melhores da classe. Com que propósito? Os bons podem ensinar os que não são tão bons. Os bons podem ajudar aqueles que estão com dificuldade. Então, esse enxerto de espíritos em diferentes cidades tem este propósito. Eles saíram deste planeta, mas eles não estão preocupados em ficar nesse local, porque eles estão aplicando a máxima, que é amar ao próximo sobre todas as coisas, e a caridade. É isso que espíritos neste nível vão vir fazer aqui. Embora essa vinda será desafiadora, será muito desafiadora. Porque eles vão ter que conviver com essas criaturas que ainda permanecem nesse estado evolutivo, aonde há a maldade, o ódio, a raiva, a vingança, o egoísmo. Eles vão ter que conviver com tudo isso. E ele continua: sereis convidados a demonstrar a fraternidade quando irromperem conflitos e dissidências. Enfrentareis o mal, a mal disfarçada animosidade entre aqueles com os quais conviveres. Devereis suportar o aflitivo peso da insatisfação daqueles que farão parte do vosso clã e das vossas atividades. Quando eles estiverem aqui e houver conflito, houver dissidência, houver insatisfação, eles vão ter que demonstrar
fraternidade. Para nós, fica muito difícil a gente pensar e abstrair nisso. Por que que fica muito difícil? Porque ainda somos muito reagentes. Então, nós somos agredidos, ao invés de relevarmos, ao invés de entendermos quem é esse agressor, que nível que ele se encontra, sem julgamento prévio, nós reagimos. Então, quando o mentor espiritual diz, deveríamos demonstrar a fraternidade, seria o mesmo que oferecer a outra face. Seria o mesmo que entender. E isso fica fácil quando a gente faz uma analogia, quando uma criança faz alguma arte. Quando alguma criança faz alguma arte, a gente justifica e desculpa porque ela ainda não tem noção das consequências dos seus atos. Em se tratando de espíritos de um nível mais baixo, esta vai ter que ser a conduta. Vão ter que aplicar a fraternidade, porque muitos, apesar de ter em sua consciência o código de ética e de estética moral, muitos ainda não aplicam, porque essa consciência está adormecida. Então, eles vão ter esse exercício e eles vão ter que, inclusive, suportar o peso da insatisfação daqueles que farão parte do vosso clã e dos vossos convívios. Ou seja, a insatisfação dos familiares, das pessoas com as quais eles vão trabalhar, eles vão ter a insatisfação. Porque às vezes a gente tem uma insatisfação que a gente não consegue definir. A mamãe falava assim, a mamãe é, muito aficionada, estudou muito tempo o espiritismo, enfim, ela falava assim que às vezes, quando nós encontramos que nada aqui nos completa, ou seja, você busca comprar um carro, comprou o carro, não é isso que te satisfaz. Você pensa que arrumar um casamento, você casa, não era bem isso. Transcende desses valores pequenos. Essa insatisfação é uma insatisfação pessoal, uma insatisfação do espírito, que quer algo mais, que busca algo mais, mas que não sabe nem sequer entender o porquê dessa insatisfação. Então, eles vão ter que conviver com isso. Lutareis com os instrumentos da amizade contra o ódio contumaz e ferrenho. Tereis que entender os agressores que nunca procuram compreender o outro e sempre acreditam com a razão. Sofrerás calúnia e a perfídia, e a competição doentia, a ingratidão daqueles em que depositares confiança e generosidade. Ódio, agressores que se julgam certos, que nunca conseguem entender que o outro pode estar certo, competição doentia e ingratidão. Nesse receituário, vamos chamar assim, que o doutor Artêmio está passando, muitos poderiam desistir, mas são espíritos de um nível e de um estipe, de uma elevação espiritual que vão conseguir passar por tudo isso. E ele está dando uma sinalização de como será. Porque não pegaram os espíritos que estão aqui na Terra, encarnados, e falaram: olha, tchau, vem outros. Não, é um processo de transição e transformação. Então, diante do agressor, qual será que terá que ser a conduta? Porque eles vão ser agredidos, aqui foi falado. Vão receber ingratidão, que a ingratidão é a coisa que dói muito, vão receber agressões, vão receber a traição. A exemplo, a única conduta vai ser exemplificação do amor. É entender, é justificar, é acolher e amar. Amar este irmão que ainda não consegue, está dentro
dos trilhos, que ainda não consegue buscar algo mais, que ainda não consegue entender qual é o propósito, muito menos entender e praticar a empatia. Serão traídos por aqueles corações onde depositaram confiança. Distorcerão vossas palavras e vos ameaçarão com mais covardes maneiras de comportamento. Experimentareis o opróbrio e a humilhação. No entanto, Jesus estará convosco nestes momentos. Como foi a vinda de Jesus neste planeta? Muito árdua, muito difícil, e ele nunca esteve sozinho. E ele também não precisava, né? Porque ele conseguia, da envergadura que era, mas ele também sofreu, e ali ele permaneceu, espalhando o amor, demonstrando o amor, praticando o perdão. Então, esta é a proposta. Através dos mentores, dos outros mentores espirituais, porque vejam bem, se eles estão programando na Terra a escolha desses pais, se eles colocam uma equipe para evitar as más influências, para que nada aconteça, vocês acham que eles deixariam esses espíritos passar por toda essa condição sozinhos? Em hipótese alguma. Eles contarão com todo o apoio. E digo mais, em todas as circunstâncias, eles vão triunfar. Eles vão triunfar se eles aplicarem o amor, o perdão e, sobretudo, a caridade. Isso que vai fazer com que eles triunfem, porque o amor sempre vence. E o apoio espiritual, porque eles vão estar presos ao corpo. E presos aos corpos, a gente sabe muito bem que nós ficamos limitados, para não dizer presos. Mas eles vão ter, durante o sono físico, a possibilidade de estar em contato com as colônias, onde eles vão receber o apoio, a renovação, a energização, para que eles se fortaleçam, voltem para dar continuidade. A gente sabe que ninguém fica desamparado, que nenhuma ovelha fica desgarrada, que o amparo espiritual é muito grande. Agora, imaginemos um amparo espiritual com a grandeza deste propósito, que é ajudar nesta transformação. Em todas as circunstâncias, recordai que sois hóspedes do planeta em transição, convidados a torná-los um paraíso após as tormentas contínuas que os sacudirão. Lembre que nós estamos de passagem e que vocês foram convidados para transformar essa paisagem. Triunfareis se permaneceres fiéis ao amor, à fraternidade, abertos à compaixão e à misericórdia. Olha, isso aqui eu achei muito lindo. Deixai-vos enternecer pelos irmãos da agonia, que ainda exameiam no nosso amado planeta, confortando desde logo, inspirando-lhes alegria de viver, gratidão a Deus pela oportunidade de crescimento moral e espiritual. Ternura para aquele irmão, que ele está em exame ainda. Ele está em exame, ele está fazendo a prova. Ele está neste planeta de provas e expiações. Ternura, compreensão, como aquele aluno que erra, e a professora vê que ele tem condições de melhorar e dá uma dica na hora da prova. Olha, será que aqui se acertou? Então, essa é a chamada compaixão. Compaixão e gratidão por estar fazendo parte deste processo. Terminada, ele fala da prisão, eu já falei, terminada a apresentação para os futuros reencarnantes e os obreiros,
a preparação, as considerações a respeito, desenhava-se para o novo futuro. Ele encerra essa explanação alertando que jamais, jamais estarão desamparados e que tenhamos fé para poder ajudar, porque até para a gente fazer a caridade, a gente precisa muitas vezes estar fortalecidos, porque às vezes a gente cansa, a gente desanima, sobretudo com este quadro que foi explicado para eles. Após as palavras do doutor Artêmio, todos os espíritos trabalhadores e reencarnantes teceram algumas considerações para a chegada que logo deveria acontecer e entrar nos campos de ação. Enquanto isso, eles ficam ali naquela conversação, trabalhando em cima de toda esta projeção. Então, essas diretrizes para o futuro, que é o título do capítulo, está bem desenhada. Então, a gente imagina como é que vão ser, imagino que nos capítulos futuros vão se desenhar esses quadros desafiadores, porém não desanimadores, em se tratando de espíritos neste nível e que vêm com este propósito. Quase que eu nem dei o tempo do nosso bate-papo. Agora, se vocês quiserem fazer algumas considerações, se quiserem fazer qualquer observação, pode se valer do chat e ficar à vontade para a gente trocar algumas ideias. Já que não temos o recurso de falar todos pessoalmente, vamos buscar o recurso do chat. Não sei se vocês tiveram oportunidade, quem ainda não teve ou quem não viu, o livro tem em PDF. É fácil de baixar, os capítulos não são muito longos, porque por mais que a gente tente buscar uma série de recursos para não esquecer dos detalhes, muitos acabam fugindo, e o livro é sempre mais completo, para não dizer bem emocionante. Alguém gostaria de falar algo, ou perguntar, ou fazer algum comentário? Gente nova chegando, alguns já estiveram aqui a semana passada. Bom, se está tudo tranquilo, se ninguém quer tecer nenhum comentário ou falar algo, acho que podemos então fazer o nosso encerramento. Vamos fazer a nossa prece. E eu convido a todos para este momento. Agradeço imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Agradeço o seu infinito amor que espera a nossa evolução, que ainda está a passos muito lentos, mas que nos espera com todo o amor, com todo o olhar compassivo, mediante as nossas imperfeições. Senhor, quão grande é a sua misericórdia, derramai por todos os habitantes deste planeta o seu olhar que pode abraçar toda a humanidade. Senhor, humildemente pedimos por aqueles que fazem parte deste grupo e que não puderam estar aqui na noite de hoje, sejam beneficiados com essas energias. Pedimos licença para pedirmos por todos os nossos familiares, que esta paz que nos envolve possa atingir a todos, bem como os nossos familiares mais distantes e amigos. Senhor,
Obrigada pelos seus ensinamentos. Graça vos damos pela doutrina que tanto nos esclarece e nos ilumina. Senhor, abençoamos este momento e pedimos paz e tranquilidade para essa semana, para que dentro em breve possamos estar aqui reunidos novamente em teu nome. Com a graça de Deus, estão encerrados os estudos da noite de hoje. Olha aí a Lucila. Eu também tô, viu? Eu não sei se vão citar todos, não. Eu já li o livro, mas eu não me lembro. Mas eu sei que foi dito aqui que a sede espiritual do Dr. Artêmio vai ser próximo à capital mineira. Mas vai ser por todas várias cidades brasileiras. Vamos ver o que nos aguarda, né, Lucia? Uma boa noite a todos e boa semana, viu? Até mais.